te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Olá! Bom dia, nono ano! Bem-vindos a mais uma aula de português virtual, só que dessa vez aqui no Monteiro Lobato. Então, para mim é uma novidade voltar a poder dar aula aqui no Monteiro Lobato. As minhas próximas aulas serão postadas daqui, tá? Será que bateu saudade e o coração fez tum-tum? Bem, para vocês não é tanta novidade assim, porque eu sei que outros professores já postam suas aulas daqui do Monteiro Lobato. Mesmo assim, quero desejar que vocês sejam muito bem-vindos, porque aqui agora vai ser o meu espaço, a minha sala, a minha aula. Então, vamos começar? Pro lado de cá? Editorial. Então, para a aula de hoje, temos um gênero textual. O gênero textual editorial. Bem, já ouviu falar sobre os editoriais? Será que você já teve o contato com algum editorial? Tem alguma ideia do que seja isso? Tipo, editorial faz você pensar, refletir sobre alguma coisa? Bem, antes de responder a todas essas perguntas e antes da gente passar para analisar todo esse esquema, a gente vai fazer a leitura de um texto da página 132 e 133. Nessas páginas, aliás, vocês vão ter aí você vai ter um texto que é de uma atividade proposta, tá? Mas ela vai ilustrar e vai servir muito bem para a nossa aula de hoje. Então, o Brasil no ranking mundial da corrupção. Não é muito novidade, né? Brasil fazendo parte de rankings como este. O lugar no Brasil no ranking internacional da corrupção não era bom, ficou pior. Não é surpresa que o mais recente ranking internacional da corrupção tenha apontado o Brasil com o pior desempenho no mundo. Gente, o Brasil precisava ser tá no topo, vamos dizer assim, do ranking, logo numa lista como essa. Ok, que o Brasil, a gente sabe que ele não é perfeito. A gente sabe também que existem outros países problemáticos, mas, poxa, dá um desânimo, né? O nosso país, ser representado dessa forma. A lista é produzida pela respeitada Transparência Internacional, a ONG com sede em Berlim. Fundada em 1993 por um ex-funcionário do Banco Mundial que empunha a bandeira do combate à corrupção. A Transparência Internacional assevera que não investiga nem relata casos isolados de corrupção. Seu objetivo é desenvolver ferramentas para combatê-la. Para isso, age em parceria com outras organizações afins, empresas e governos. A cada ano, a Transparência Internacional produz um relatório no qual se analisam os índices de percepção de corrupção dos países do mundo. O lugar do Brasil no ranking internacional da corrupção não era bom, ficou pior. A Transparência Internacional coloca o Brasil na 76ª posição do ranking de 168 países, uma queda de 7 posições em comparação ao relatório anterior. O ranking é montado a partir de sondagens colhidas por diferentes entidades. Segundo o levantamento, o Brasil empata com Burkina Faso e Zâmbia, mas perde para países como El Salvador, Bulgária e África do Sul. Dos 100 pontos possíveis, o Brasil conseguiu 38.
portanto, abaixo da média de pontuação do mundo ou mesmo das Américas. Ressalte-se que o índice ou o ranking é estruturado com base na coleta de percepções. É evidente que o estouro do escândalo da Petrobras e toda a sujeira levantada pela Operação Lava Jato são os responsáveis pela queda do Brasil no ranking internacional. A questão para refletir é a seguinte: mesmo com a corrupção provada e admitida, o Brasil criou barreiras para que os escândalos não se repitam? A resposta é não. Um dos estímulos principais à corrupção permanece intacto. No caso, o fatiamento político do setor público como forma de manter o poder é um problema que se estende também a estados e municípios. Em contrapartida, é importante ressaltar que a maior percepção da corrupção no Brasil se deu em função do trabalho de instituições como o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. A imprensa livre e outro fator determinante. Porém, o avanço só se dará com menos impunidade e porteiras fechadas para os ladrões. Então, aqui o texto é do Povo Online, disponível no site que está descrito aí no livro. Com relação a esse texto, a gente vai ver aqui as características do gênero editorial. E a gente vai tentar perceber quais dessas características estão presentes nesse texto que a gente acabou de fazer a leitura. Será que esse texto ele é realmente um editorial ou será que é uma pegadinha da professora? Bem, o editorial ele é um gênero textual que permite veículos de comunicação de expressarem suas opiniões acerca de um acontecimento importante, seja social, nacional ou internacional. E aí a gente fala sobre mídias como um todo, porque aqui estão incluídos jornais, revistas ou as mídias em gerais. Então, o editorial dá voz a essas mídias, dá voz a essa empresa. Então, uma determinada revista, um determinado jornal. Então, o editorial é o tipo de texto que permite que essas empresas se posicionem com relação a um determinado conteúdo, a um determinado assunto, mas também não é qualquer assunto, não vai ser um assunto banal, vão ser assuntos relevantes socialmente, sejam assuntos que sejam do nosso país, ou assuntos que sejam internacionais, que sejam fora do nosso país. E aí tem algumas características desse gênero editorial, como por exemplo, ele pertence ao âmbito argumentativo. Então, o que seria a argumentação? Então, a argumentação é quando se questiona algo, com forma de convencer. Eu questiono, apresento as minhas ideias, a minha opinião sobre um determinado assunto e eu vou utilizar artifícios de convencimento de que a minha ideia é válida. O editorial ele vai ter como assunto temas polêmicos. Então, eu falei que não seria qualquer assunto, seriam assuntos que geram, assuntos que causam. Então, por exemplo, o texto que a gente acabou de ler, o Brasil no ranking mundial da corrupção. A corrupção, gente, é um assunto, que é um assunto que ele é válido para qualquer pessoa, Principalmente falando do Brasil, se você é morador do Brasil, fala sobre a corrupção, então de alguma forma vai atingir sim você, vai mexer aí no sangue que corre nas suas veias brasileira. E é um assunto polêmico, porque quando a gente vai falar de corrupção, a gente vê que é um assunto muito grande, um assunto que, na verdade, muitos dizem que a política, na verdade, é o grande
a grande máfia que existe, né? E não é só aqui, tanto é que existe aí um ranking. O editorial, ele vai tratar textos sob a ótica objetiva do editor. Como assim? Então, precisa que alguém escreva esse texto, ok? Só que esse texto ele vai ser conduzido sob o olhar de um determinado editor. Este editor, ele vai indicar a posição da mídia. Por exemplo, se ele faz parte de uma revista, ele vai escrever um texto que vai dizer a posição, o ponto de vista, né, a forma de pensar dessa revista que ele trabalha. Por esta razão, o editorial ele não é assinado por a uma pessoa em particular. Então, eu escrevo, mas eu não vou lá colocar o meu nome. Eu vou colocar o nome da revista, eu vou colocar o nome do jornal, porque eu vou representar uma corporação. O editorial também, ele faz parte da esfera jornalística. E ele tem um cunho opinativo, porque exatamente não é o texto que vai possibilitar a expressão de uma determinada mídia, então vai ser de cunho opinativo, porque vai ser a crença daquela mídia, daquele jornal, né, ou revista, e é circulação jornalística por conta de como é escrito o texto, por conta dos argumentos, das defesas, das características, dos elementos que são postos nesse texto. O texto ele vai ter características dissertativas, né, porque ele argumenta, ele vem trazer, né, informações não, né? Ele vem trazer argumentos mesmo, posicionamentos, considerando aí uma ideia. Então, ele desenvolve tudo que ele tem para falar. Por exemplo, aqui no texto, o Brasil no ranking mundial da corrupção, ele vai falar, ele vem trazer o texto, só que ele constrói esse texto com base numa opinião, com base numa ideia sobre essa temática. As características aí, gente, desse tipo de texto, as partes, né? As características escritas. As partes são a introdução, desenvolvimento e conclusão, que também são características de textos argumentativos. Uma observação que eu esqueci de dizer para vocês é que quando a gente fala que é um gênero textual que permite veículos de comunicação de se expressarem, também o editorial ele vai permitir a disseminação da ideologia, ou seja, a ideia, a crença, tanto cultural quanto político-social dessa determinada mídia, ok? A gente encontra disso nesse texto? Encontra. Então, nesse texto existe aí uma tese a ser defendida. Encontramos aí indícios, né, indícios de dissertação, indícios de elementos jornalísticos. E claramente a gente pode identificar o posicionamento, tá? O posicionamento da mídia em questão aqui. A gente viu que foi o Povo Online, né? É um jornal, tá aí na internet, temos até aqui na fonte, na parte de descrição, vocês conseguem encontrar notícias, jornal Opinião, aí tem aqui outras coisas, né, corrupção e blá 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 blá. Esse texto foi acessado em 2018, tá, gente? Continuando.
olhando, né, toda essa análise, a gente tem aí algumas perguntas da página 133, 134, 135, com relação a esse texto. Então, a gente vai responder juntos. Vamos responder juntos a essa questão. O texto estrutura-se predominantemente por meio da tipologia narrativa, expositiva, dissertativa ou descritiva. Então, com certeza dissertativa. Ele pega aí um assunto e ele vai costurando, né, argumentos com relação a esse assunto, a esse tema. Então, por isso, dissertativa. O domínio de circulação desse gênero textual é literário, publicitário, educacional e jornalístico. Então, lá na parte das fontes, eu já havia dito para vocês que tinha lá, né, jornalístico, blá, 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 blá. Então, jornalístico. Terceiro, sobre o gênero textual editorial, está correto afirmar que se trata de um texto opinativo? Sim, que representa um ponto de vista particular, aí é que errou, tá? Não representa um ponto de vista particular. Possui características literárias? Não. Hora nenhuma a gente falou em características literárias. Mescla sequências tipológicas, mas utiliza-se predominantemente da exposição. Também não falamos de exposição. A gente falou sim sobre dissertação, falamos sobre argumentação. Se estrutura a partir de defesa do ponto de vista de um órgão de empresa a quem representa. Sim, certíssimo essa. Quarta questão, identifique a tese defendida no editorial em questão. Então, tese aí é a ideia. Então, qual é a ideia que é defendida nesse texto? Então, a ideia é que o Brasil, ele não impôs barreiras para acabar com os atos de corrupção e com os escândalos derivados desse mal, tá? Então, eles não colocaram fim, não resolveram o problema, na verdade, tá? E esse é o questionamento aí que é feito. Quinta questão. No editorial em questão, o autor do texto faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir e fornecer a defesa da tese. Avalie as proposições e marque a alternativa que apresenta as estratégias argumentativas encontradas no texto. Aí temos 1. Essas citações filosóficas, aliás, essa não, desculpa, gente. Usa citações filosóficas, menciona os resultados de uma pesquisa relevante, compara a corrupção do Brasil com a de outros países. Então, nessa daí, 1, 2, 3, a gente tem 2 e 3 como verdadeira. Então, menciona os resultados de uma pesquisa, comprova a corrupção do Brasil, né? E compara aí com outros países. Sim, faz isso. Faz referências bibliográficas que abordam a temática tratada no texto. Bibliográfica de livros? Não. Exemplifica com acontecimentos recentes a situação do Brasil acerca do tema tratado. Exemplifica com acontecimentos recentes? Sim. Tanto é que ele cita lá a Lava Jato e tal. Faz alusão a fatos históricos? Não, tá? Não faz alusão. Então, temos aí a resposta D, 2, 3 e 5. Sexto, editoriais são textos construídos a partir de argumentos e de informações que comprovem esses posicionamentos. Analise, portanto, os fragmentos retirados do texto lido e marque com O se ele expressar opinião e se o trecho é uma informação. A lista é produzida pela respeitada Transparência Internacional, a ONG, com sede em Berlim, fundada em 1993,
por um ex-funcionário do Banco Mundial. Isso é uma opinião? Não. Isso aí é uma informação. Ele traz aí um conteúdo, né? Ele traz uma informação. Então, não é surpresa que o mais recente ranking internacional da corrupção tenha apontado o Brasil com o pior desempenho do mundo. Quando ele coloca aqui, não é surpresa, já é opinião. Então, a Transparência Internacional coloca o Brasil na 76ª posição do ranking de 168 países. Informação, tá? A questão para refletir é a seguinte, pronto. Ele já disse que quebra para refletir, então já vem aí, opinião. Porém, o avanço só se dará com menos impunidade e porteiras fechadas para os ladrões. Então, aí existe uma consideração sendo feita, né? Então, uma opinião também. O avanço se dará. Então, é uma ideia que está sendo construída aqui. Então, sétima questão. No trecho, a Transparência Internacional assevera que não investiga nem relata casos isolados de corrupção. Retirado do texto, o vocábulo em destaque pode ser substituído sem prejudicar o sentido por. Então, esse assevera pode ser substituído por entender, desconhecer, certifica ou dúvida. Então, assevera por certifica. Seria a Transparência Internacional certifica que não investiga, blá, 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 blá. Oitavo. O termo destacado no último parágrafo do texto possui no contexto o mesmo sentido que. Então, vamos lá. Palavra destacada. Em contrapartida. Em contrapartida, ele é o mesmo sentido que em síntese, de certa forma, por outro lado ou de modo geral. Contrapartida é importante. Por outro lado, é importante ressaltar. Resposta C. Nono. O autor assume um posicionamento acerca do tema tratado no editorial. Você concorda com a opinião dele? Por quê? Esse nono, eu quero que vocês respondam lá no Instagram, ok? Décima questão. Em sua opinião, a que outra situação se pode atribuir a mazela da corrupção existente no Brasil? Converse com seus colegas sobre essa questão e, sob a orientação do professor, exponha seu ponto de vista. Então, essa décima questão, nono e décimo, no Instagram. Então, eu vou deixar lá um espaço indicando aqui resposta do nono ano para as questões do editorial. E aí vocês colocam lá as respostas de vocês, ok, gente? Então, a gente se vê agora no próximo vídeo, que é na nossa próxima aula não presencial. Bye, bye. Tchau. Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho.